Viva! Eu sou a Sofia Morgado, bem-vinda a mais um episódio do Desafio para a Gestão da Ansiedade. O tema de ontem foi o da história, a história que nós contamos a nós mesmos, a história que nós contamos aos outros. Não as vemos como histórias, mas são histórias que acabam por nos fazer sentir de determinada forma. E este foi o desafio que lhe deixei para esta semana, para estar atenta às histórias que conta a si mesmo e para experimentar, mudar as expressões que usa, a linguagem que usa nestas histórias e a perspectiva que lança sobre as coisas do dia-a-dia, as circunstâncias em que se vê para formar esta nova história, não é? E o tema de hoje é o entusiasmo. Não só porque, como referi ontem, de facto uma nova história traz um entusiasmo, pode trazer, não é? Tem esse potencial, trazer mais entusiasmo, porque pode agradar-nos mais a perspectiva que nós lançamos sobre algo, mas também porque nós podemos ver a ansiedade, que é o tema central deste desafio, podemos ver a ansiedade como entusiasmo, de facto, porque por vezes é. Quantas vezes nós usamos expressões como estou ansiosa porque venha o dia, que chegue o dia, estou ansiosa que tu chegues para podermos pôr a conversa em dia, estou ansiosa que isto aconteça, que se realize isto que eu há tanto tempo estou à espera. Então, nós estamos ansiosos, mas aqui nós queremos dizer de alguma forma entusiasmados, não é? Ansiosos porque queremos que venha o quanto antes, mas com entusiasmo. É o entusiasmo que nós sentimos por aquilo e queremos que aquilo aconteça. Quando falamos de ansiedade, geralmente, não nesta expressão, geralmente nós dizemos que é um entusiasmo ao contrário, não é? É algo que nós não queremos que aconteça, que nos está a preocupar naquele momento e que nos gera ansiedade. Mas, na verdade, a ansiedade é ansiedade no geral. Sim, existe aquela que nós chamamos de ansiedade boa, no outro dia lhe falava que antes de dar uma palestra, por exemplo, é bom, é útil sentir um nível mínimo de ansiedade que permite estar ali focado e com interesse em passar uma mensagem clara, com interesse em que as pessoas gostem da apresentação que está a fazer ou da palestra que está a dar. E existe aquela outra que nós chamamos de ansiedade má, que é aquela que nos traz desconforto, que gera mal-estar ou que bloqueia, eventualmente, que nos impede de fazer algo. Então, o eustress e o distress em inglês, estas duas ansiedades não deixam de ser ansiedade ao nível fisiológico, o que está a acontecer é a mesma coisa. Embora a medida em que o sentimos possa ser diferente, mas fisiologicamente aquilo que está a acontecer é a mesma coisa. Então, nós podemos, da mesma forma como propus aqui que visse o stress como um aliado, propus-lhe que visse a tensão como potencial de ação, propus-lhe que visse as emoções como suas aliadas também, de alguma forma, como dicas do GPS emocional. Já lhe propus algumas perspectivas destas ao longo deste desafio. Hoje quero propor-lhe que veja a ansiedade como entusiasmo e em determinado momento em que possa estar algo para acontecer, que traga aquele nervoso miudinho. Sim, podem surgir pensamentos sobre e se isto não corre mal, será que eu vou conseguir fazer isto? E estes pensamentos trazem mais ansiedade, mas nesse momento, em vez de investir nesses pensamentos, invista em algo como estou a sentir, já consigo sentir o entusiasmo por isto. Não é? Então permita-se olhar sobre o que quer que seja que está então para acontecer. É claro que isto pode não caber em todos os exemplos, não é? Em todas as circunstâncias, mas permita-se olhar aquilo que está para acontecer com entusiasmo e entender aquilo que está a sentir fisicamente como sinais desse entusiasmo. Imagine, talvez possa lembrar lá atrás, na sua adolescência, um momento, talvez uma primeira paixoneta, não é? Um momento em que se sentisse apaixonada por alguém na escola e podia sentir as borboletas no estômago, podia sentir o coração acelerar, podia sentir a sua respiração ficar mais rápida, podia sentir alguns outros sintomas e talvez não conseguisse pensar direito e sabia que era porque estava a passar por aquela pessoa quem gostava ou ele estava a passar por si, ele, ela. Então, naquele momento, ainda assim, era agradável. Mesmo que trouxesse todos estes sintomas físicos, não deixava de querer passar por aquela pessoa, que aquela pessoa passasse mais vezes por si, porque queria
porque gostava. Então, este sentimento não era propriamente que quisesse sentir aquilo, mas queria aquilo. E o que sentia era apenas uma expressão de gostar daquela pessoa e querer que ela passasse por si, não é? Querer estar mais vezes ao pé dessa pessoa. Então, houve um determinado momento em que, ao longo do tempo, talvez tenha feito uma nova associação a essas sensações, mas as sensações são as mesmas. Aquilo que despoleta pode ser diferente, mas as sensações são as mesmas. O coração a acelerar, a respiração mais rápida e superficial, as borboletas no estômago, que talvez agora possa chamar de abelhas em vez de borboletas. Borboletas é muito romântica, então é um olhar muito positivo sobre. E muitas vezes as pessoas acabam por chamar as abelhas no estômago, que é algo mais, tem um ar mais agressivo, não é? Até aqui as expressões são tão importantes e acrescem peso ou aliviam o peso. O que é que mudou aqui? Mudou a associação que fez com aquela sensação, mas a sensação é igual. Então permita-se criar uma nova associação, permita-se lançar um novo olhar sobre aquelas mesmas sensações. Talvez ir repescando aquela sensação lá atrás, ou talvez repare, quando era criança, vi agora há pouco tempo, no fim de semana passado, vi umas crianças a rebolarem enquanto os pais estavam a conversar. Elas estavam divertidas a rebolar numa encosta verde com relva e elas iam lá para cima, deitavam-se no chão e rolavam para ali abaixo. E era uma sensação divertida. E eu lembro-me de fazer o mesmo quando eu era criança. Fazia nas dunas da praia, mas fazia exatamente o mesmo. E lembro-me de depois me pôr em pé e estar tonta, mas era uma sensação agradável. Há várias crianças que nós podemos ver e eu lembro-me de ter feito em algum momento também, que elas rodopiam mesmo sem precisarem de umas dunas ou de uma colina, de um relevado para o fazer, rodopiam sobre si mesmas e depois ficam tontas só porque é uma sensação nova, é uma sensação divertida. E quando é que, em que momento do nosso crescimento nós fizemos uma nova associação ao sentimento, à tontura e passámos a achar tudo menos divertido? Porque começámos a associar a problemas, não é? E em determinado momento, quando falamos de ansiedade, a tontura também pode estar associada à ansiedade. Pode ser um sintoma, mas também pode potenciar, não propriamente o sintoma em si, mas os pensamentos que temos sobre o sintoma podem potenciar também a ansiedade. Então, em que determinado momento nós fizemos uma nova associação a esta sensação e esta sensação deixou de ser divertida, passou a trazer-nos desconforto. E lembro que são sempre os pensamentos que estão na base da ansiedade, então os pensamentos que nós vamos ter sobre aquilo que nós estamos a sentir podem trazer ainda mais ansiedade e é aquilo que costuma acontecer. Então, se nós tivermos um pensamento mais leve, que alivie, em vez de acrescentar a carga, pode ajudar bastante a gerir os nossos níveis de ansiedade. Então, numa sensação, num momento em que possa sentir aquelas sensações que geralmente associa à ansiedade, permita-se lançar uma nova perspectiva sobre esse momento, sobre essas sensações também e entendê-las como algo interessante ou divertido, ou pelo menos, já que isto será difícil num momento destes, após ter experimentado muitos momentos de ansiedade, permita-se pelo menos lançar um olhar um pouco diferente e vê-lo como entusiasmo. São sinais de entusiasmo também. São sinais de entusiasmo porque imagine que pode ser uma entrevista de trabalho, pode ser uma reunião em que vai expor uma situação que é do interesse de todos, pode ser um momento em que vai conhecer alguém que pode proporcionar momentos bons, pode proporcionar um salto na carreira, pode, sei lá. E nestas situações, sim, pode ver como potenciadoras de stress, de ansiedade, nervosismo, porque eu quero que corra bem, mas também pode vê-las como potenciadoras de coisas boas na sua vida, de momentos bons, pelo menos naquele momento, mas podem, de facto, trazer a oportunidade de criar aquilo que quer, de ter aquilo que quer. Então, por que não vê-lo como um sinal de entusiasmo? Porque encaixa aqui também. Então, permita-se lançar este olhar diferente sobre essas sensações que costuma associar à ansiedade, que aprendeu a associar à ansiedade.
porque elas podem significar outras coisas e noutro momento da sua vida, com certeza elas significaram outras coisas. Hoje tem uma associação diferente, sendo que essa é a programação que está lá na mente gravadora. Permita-se expor a sua mente gravadora a uma nova programação, a um novo pensamento que vai treinando, vai repetindo. Permita-se treinar mais vezes esse olhar, essa perspectiva, para que essa nova programação fique lá também registada. E para se sentir de uma forma diferente no momento seguinte em que possa surgir algo que de facto pode gerar entusiasmo. Então, fisiologicamente, a resposta é igual, é a mesma. Ao nível da sua mente, ao nível racional, pode entendê-la como stress, como ansiedade, ou pode entendê-la como entusiasmo. E é claro que nós associamos stress e ansiedade a algo que traz desconforto, mas associamos entusiasmo a algo que nos motiva, que nos traz energia, que nos traz alegria até, não é? Então, são duas coisas diferentes, duas interpretações diferentes, duas formas de sentir diferentes, mas baseado nas mesmas sensações, no mesmo. Fisiologicamente, a resposta é a mesma. A tensão, o tal potencial da ação, essas sensações são o sintoma de que há lá energia a mais e precisa de fazer algo com ela. Então há várias formas de olhar aquilo que está a acontecer no momento. Escolha aquela que lhe serve, aquela que pode ser mais eficaz para si, mas permita-se experimentar cada uma delas. E neste momento, hoje, aquilo que eu lhe proponho é que experimente, por um dia que seja, olhar os sinais que geralmente associa a ansiedade como sinais de entusiasmo e experimente, conte essa história a si mesmo, mesmo que em algum momento venha ao pensamento, mas é claro que eu estou a inventar, é claro que eu estou a imaginar, é claro que isto é mentira. Não embarque nesse pensamento, ele pode até surgir porque tem experimentado algo diferente, mas não vá atrás, não invista nesse pensamento, continue a investir naquilo e faça de conta se for preciso. É como se, eu já referi aqui em algum momento, mas não neste desafio, um estudo que foi feito com octogenários, em que aquilo que pretendia ser medido era a diferença, o impacto que teria a nossa imaginação, aquilo em que nós acreditamos, os nossos pensamentos, na saúde física e no envelhecimento especificamente. E aquilo que foi pedido aos participantes deste estudo foi que eles fizessem de conta como se estivessem outra vez nos seus 20 anos. A todos foi dada esta orientação e depois a parte desta amostra foi alterado o ambiente em que eles viviam. Ou seja, nas casas deles foi alterada a decoração para ser o mais aproximada possível àquela que eles tinham na casa em que viviam quando tinham os seus 20 anos. E foram retiradas das paredes fotografias posteriores, foram colocadas fotografias deles naquela faixa etária, das pessoas na vida deles, quando eles tinham aquela faixa etária. Foi retirado o espelho, a televisão, expuseram-nos aos programas de rádio que ouviam naquela altura em que tinham os seus 20 anos. Então, procuraram alterar da melhor forma, de acordo com o possível, o ambiente destes participantes para que fosse um pouco mais verosímil, para que fosse mais fácil eles fazerem este exercício e em alguns momentos quase como se acreditassem que eles estavam de volta aos seus 20 anos. Foi a única diferença, uma diferença grande, e nos resultados especialmente notou-se a diferença, mas foi a única diferença entre estas duas amostras de participantes neste estudo. E as medidas que foram usadas foram algumas medidas fisiológicas, como o batimento cardíaco, a pressão arterial, eu não me recordo agora exatamente quais foram as medidas, mas foram medidas fisiológicas que foram
tiradas foram feitas no início deste estudo e depois, algum tempo depois, que eu não me recordo, foram 3 semanas. 3 semanas deste estudo, e depois fizeram outra vez a recolha destas medidas. E aquilo que eles descobriram no final de 3 semanas apenas, 3 semanas, foi que aquela amostra que tinha o seu ambiente mudado, eles tinham uma mudança, uma diferença significativa nas suas, naquela análise daquelas medidas fisiológicas em relação àquelas iniciais e em relação à outra amostra de participantes. E de facto era como se o corpo deles estivesse mais jovem, era como se a resposta do corpo fosse mais jovem. E isto é muito interessante se nós pensarmos bem. Este é apenas um estudo de entre tantos outros que têm sido feitos sobre o envelhecimento e a influência das crenças do pensamento sobre o envelhecimento. E de facto é muito interessante se nós pensarmos que aquilo em que nós acreditamos pode fazer uma diferença tão grande e ter um impacto tão grande no nosso corpo físico. E é isto que nos mostra também a epigenética, não é? Ainda um dia destes vos mostrei aqui excertos de um vídeo de Bruce Lipton, de uma entrevista com Bruce Lipton, que é considerado o pai da epigenética, a ciência que estuda a influência do ambiente nos genes. Então, por que não usar a nossa imaginação a nosso favor? Por que não usar esta nossa capacidade fantástica de produzir deliberadamente pensamentos e imagens para nosso benefício? Então, é isto que eu lhe proponho hoje. Se for necessário, faça de conta que está entusiasmado com aquilo e veja como resulta para si. E depois conte-me aqui como foi, como está a ser este uso, contar uma nova história para si, mas como foi também este desafio, por um dia que seja, por 24 horas, se permitir fazê-lo e encarar as situações que noutro momento poderia ver como potenciais ansiogénicas, mas vê-las com entusiasmo, com potenciadoras de entusiasmo em si, no seu corpo. E como esses sinais são sinais de entusiasmo. Depois conte-me para eu saber como foi. Entretanto, por hoje é só. Este foi um tema entusiasmante, eu diria, mas o de amanhã também é. Amanhã vamos falar sobre gratidão. E já sabe que durante a estreia deste vídeo eu estou disponível aqui no chat para podermos interagir, mas eu respondo aos comentários que me deixam, respondo sempre. Posso demorar um bocadinho, não responder logo no dia ou no dia a seguir, mas respondo e trago aqui aos vídeos também estas partilhas, alguma modificação que tenham feito a um destes desafios e que tenha trazido um maior bem-estar, tenha resultado muito bem, porque pode ser útil a outras pessoas. Eventualmente então trarei aqui, mas também quaisquer questões que possam ter sobre este tema, ou sobre o chapéu da ansiedade, digamos assim, e que encaixam bem aqui neste desafio. Então, por hoje é só. Amanhã nos encontramos aqui à mesma hora, no mesmo canal, para mais um tema, para mais uma conversa, desta vez sobre a gratidão. Até lá, uma boa continuação de desafio, boas práticas, bom entusiasmo aí desse lado e o resto de um dia feliz.